Todos diziam que a Toyota estava morta, que os japoneses tinham perdido o comboio, que a China, com os seus elétricos baratos, com as suas baterias que ninguém iguala, com o seu plano de dominar o mundo em 5 anos, já tinha ganho a guerra. Analistas escreviam relatórios a decretar o fim de uma era. Investidores vendiam ações da Toyota para comprar ações da BYD. E, nos corredores das faculdades de engenharia, dizia-se abertamente que o futuro do automóvel já não se falava em japonês. E depois, num dia de abril de 2026, a Toyota respondeu: não com um carro, com 5. E o mundo dos automóveis tremeu. O que está a acontecer no Japão neste exato momento não é um lançamento de produtos. É um contra-ataque, uma declaração de guerra. Porque durante os últimos 3 anos, as vendas de carros elétricos chineses na Europa cresceram 437%. A BYD vendeu 3,2 milhões de veículos elétricos só em 2025. A China produziu 68% de todas as baterias de íons de lítio do planeta. E a Toyota, a maior fabricante de automóveis do mundo, tinha apenas 0,2% do mercado global de elétricos. 0,2%. Parecia o fim. Mas não é. É o início. Achas que a China pode ser travada? Achas que uma empresa com 90 anos de história consegue virar o barco contra uma nação que investiu 230 mil milhões de euros na indústria elétrica? Ou achas que a Toyota encontrou uma brecha, uma falha no plano chinês, que ninguém viu? Responde nos comentários. Leio todos e cada um deles. Porque o que a Toyota fez não é um carro elétrico normal. É uma aposta em 5 frentes diferentes. 5 carros. 5 estratégias. 5 formas de dizer à China: vocês venceram a batalha das baterias, nós vamos vencer a guerra das estradas. Enquanto a China celebrava o domínio dos elétricos, a Toyota estava a fazer algo que nenhuma montadora ocidental teve coragem de fazer: aprender com o inimigo. Em março de 2025, a Toyota lançou na China o BZ3X, um SUV elétrico desenvolvido não pelo Centro de Engenharia do Japão, mas pela equipe chinesa da marca. Tornou-se o veículo elétrico o mais vendido entre todas as parcerias internacionais na China em 2025. A mensagem era clara: se não consegues vencer os chineses com a tua tecnologia, usa a deles, e fala melhor. Mas isto é apenas a ponta do iceberg. A Toyota tem 5 carros, e cada um representa uma estratégia diferente para um mercado diferente. Não é uma resposta improvisada. É um plano montado ao longo de 3 anos, testado mercado a mercado, enquanto o resto do mundo assumia que a Toyota estava a dormir ao volante. Primeiro, o BZ4X e o BZ4X Touring, os cavalos de batalha. O original já existia. A versão Touring, lançada em junho de 2026, é 140 mm mais comprida e 20 mm mais alta, com a mala a crescer 37% para 600 litros. A versão AWD entrega 376 cavalos, tornando-o no Toyota não desportivo mais potente do mercado. Preço na Europa: 48.400 euros na versão de tração dianteira, 51.900 na AWD. Segundo, Urban Cruiser. Lançado na Malásia em abril de 2026 por 198 mil ringgit, este SUV elétrico compacto é desenhado para a vida urbana moderna. Sem ecrã separado para o painel de instrumentos, tudo integrado num único ecrã digital que combina velocímetro, climatização e multimédia. É a resposta da Toyota aos cidadãos chineses que inundam a Europa e o Sudeste Asiático com modelos baratos e bem equipados. A mensagem é clara: se a batalha vai ser travada preço a preço, a Toyota também sabe jogar esse jogo, sem abdicar do acabamento e da fiabilidade que sempre a distinguiram. Terceiro, a Hilux BEV, a primeira picape elétrica de produção global da Toyota, a 226.300 ringgit, desenvolvida sob o conceito Tougen Agile, traz travagem regenerativa ajustável e a mais recente Toyota Safety Sense 3.0. O alvo não são os consumidores, são as frotas, logística, construção, agricultura, operações governamentais. A China não tem uma picape elétrica competitiva neste segmento, um nicho onde a reputação de décadas da Hilux vale mais do que qualquer campanha de marketing. A Toyota acabou de criar um monopólio ali onde a concorrência nem sequer apareceu para a disputa.
Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Quarto e Quinto, OCHR Plus EOBZ7. E aqui a coisa fica realmente interessante. O Seora Mais é o elétrico desportivo, lançado na Europa em março de 2026 por €39.600, em 3 versões. 167 cavalos com 458 km de autonomia, 224 cavalos com 607 km, e a versão AWD de 343 cavalos que acelera do 0 ao 100 em 5,2 segundos. Carregamento rápido de 150 kW leva dos 10 aos 80% em cerca de 28 minutos. É o carro pensado para quem olha para um elétrico chinês e ainda hesita, porque quer a emoção de conduzir sem abrir mão do nome que confiou durante décadas. Mas o BZ7 é o verdadeiro golpe baixo, porque não é um carro japonês. É um carro chinês feito pela Toyota. Mede 5,13 metros de comprimento, 1,96 de largura e 3,02 metros entre eixos. A motorização é da Huawei. O sistema Drive o entrega 207 kW e 180 km por hora de velocidade máxima. O sistema operativo é o Harmony OS 5.0, também da Huawei. A condução autônoma vem da Momenta, outra empresa chinesa, com 27 sensores e um lidar no tejadilho, capaz de conduzir de forma autônoma em estradas urbanas e autoestradas. As baterias LFP são da Calb, em duas opções: 71,35 kW por hora para 600 km e 88,13 kW por hora para 710 km. Preço a partir de 147.800 yuan, cerca de 18.400 euros, subindo até 199.800 yuan na versão topo de gama. Repara bem no que isto significa. A Toyota, a mesma empresa acusada de estar atrasada na eletrificação, entrou no mercado chinês, em vez de tentar competir com engenharia própria contra gigantes como a BYD, a Huawei e a Momenta, simplesmente contratou os melhores fornecedores de cada categoria e montou-os debaixo do seu próprio nome. É a lógica do se não podes vencê-los, contrata-os, aplicada com uma precisão cirúrgica que ninguém esperava de uma montadora centenária. É aqui que o plano se revela. A Toyota não luta contra a China com uma única arma, luta com 5, em 5 frentes, em 5 continentes. Durante anos, a China acreditou ter uma vantagem intransponível: baterias mais baratas, produção em maior escala, custos de mão de obra mais baixos, tecnologia a evoluir mais depressa em Shenzhen do que em Tóquio ou Stuttgart. Mas cometeu o erro. Olhou para o mercado europeu e americano e esqueceu-se do resto do mundo. A Toyota não está a lutar a guerra dos elétricos na Alemanha ou nos Estados Unidos. Está a lutá-la na Tailândia, na Indonésia, na Austrália, na Malásia. E está a vencer. A Hilux BEV é a prova. Lançada na Austrália no segundo trimestre de 2026 por $74.990 australianos, cerca de 45 mil euros, esta picape elétrica visa um mercado que a China não consegue penetrar. Testada em minas com temperaturas perto dos 50 graus Celsius, combina a fiabilidade que a Toyota construiu durante décadas com uma motorização elétrica que a China ainda não iguala neste segmento. A bateria de 59,2 kW por hora permite carregamento rápido de 150 kW, dos 10 aos 80% em 30 minutos, e autonomia até 315 km no ciclo NED. Não é a maior, mas para uma picape de estaleiro ou de mina, é suficiente. O que importa é a robustez. A Toyota tem isso. A China não. E é precisamente nestes mercados esquecidos pelos analistas de Wall Street e pelos jornais europeus que se está a decidir quem realmente domina a próxima década da mobilidade. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Quanto tempo falta para isto chegar até ti? Já está mais perto do que imaginas. O erro da China foi ainda mais profundo. Enquanto Pequim investia 230 mil milhões de euros em baterias e fábricas, Tóquio investia em parcerias, em tecnologia partilhada, em inteligência local. O BZ7 é o exemplo perfeito. Um carro chinês, com motorização da Huawei, sistema operativo Harmony OS 5.0, condução autônoma da Momenta e baterias da Calb. A Toyota pegou no que a China faz melhor para competir com ela no seu próprio mercado.
e as pré-reservas ultrapassaram as 10.000 unidades antes do lançamento oficial, com mais de 3.000 pedidos adicionais na primeira hora. E há mais. O Highlander EV, a primeira versão elétrica do icônico SUV de 3 filas, vai ser produzido nos Estados Unidos, no Kentucky, com baterias fabricadas na Carolina do Norte, parte de um compromisso de 10.000 milhões de dólares para a produção norte-americana. A Toyota está a construir fábricas locais para contornar tarifas e barreiras comerciais, a fazer o que a China fez para conquistar o Sudeste Asiático e a América Latina, mas com décadas de relações industriais já estabelecidas nos Estados Unidos e capacidade de escalar produção sem depender de importações. Há uma reviravolta que ninguém viu chegar. A Toyota está a atrasar a produção do Highlander EV até 2027. Por quê? Porque a versão a gasolina e híbrida continua a vender como pão quente. Mais de 100.000 unidades nos Estados Unidos só no primeiro semestre de 2026. A Toyota está a espremer o máximo de lucro dos motores de combustão enquanto prepara o ataque final, usando esse dinheiro para financiar fábricas, baterias e parcerias, em vez de correr para lançar um produto antes de estar pronto, como tantos rivais fizeram e depois se arrependeram. Então, o que é que isto significa para ti? Para a tua próxima compra? Para o valor do carro que tens agora? Para o futuro da mobilidade? A resposta é simples. A guerra dos carros elétricos não acabou. Está a começar. Durante anos, acreditaste que a China ia dominar o mundo dos elétricos, que a BYD, a NIO e a SPAN iam engolir a indústria automóvel europeia e japonesa, que a Toyota estava morta e que o Japão tinha perdido o comboio. E depois, em 2026, a Toyota respondeu com 5 carros em 5 frentes diferentes, o BZ4X e o BZ4X Touring, os cavalos de batalha na Europa, o Urban Cruiser, o compacto para as cidades asiáticas, a Hilux BEV, a picape para as frotas globais, o Seora+, o desportivo para quem não quer abrir mão da emoção, e o BZ7, o carro chinês feito pela Toyota para vencer a China no seu próprio jogo. 5 carros, 5 estratégias, uma guerra. E o que a China não esperava era que a Toyota não fosse apenas mais rápida, fosse mais inteligente. A Toyota não está a competir em preço. Está a competir em fiabilidade, em parcerias locais, em estratégia de longo prazo. Está a usar os lucros dos motores de combustão para financiar a guerra elétrica. O mesmo plano que usou para derrotar a concorrência no mercado dos híbridos e que está a funcionar de novo. A China cometeu um erro. Olhou para o mercado ocidental e esqueceu-se do resto do mundo. A Toyota não esqueceu. Está a construir fábricas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Está a fazer parcerias locais. Está a usar a tecnologia chinesa, a Huawei, a Momenta, a Calb, para construir carros que competem com os próprios chineses. O resultado? Em 2026, a Toyota vendeu 357 mil carros elétricos nos primeiros 6 meses, um aumento de 300% face ao mesmo período do ano anterior. Um número que, há 2 anos, ninguém dentro nem fora da empresa teria acreditado ser possível para uma marca que partiu de 0,2% de cota de mercado global. Entretanto, as exportações chinesas de elétricos abrandam, as tarifas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil apertam, e a concorrência interna na China intensifica-se. Dezenas de fabricantes a lutar pela mesma fatia de um mercado doméstico cada vez mais saturado, com margens a apertar mês após mês. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. A guerra dos carros elétricos não é sobre carros. É sobre quem controla a tecnologia, as baterias, o software, os dados. E a Toyota está a jogar esse jogo melhor do que qualquer outra montadora do mundo. Porque sabe que não se ganha uma guerra com uma batalha. Ganhasse com a estratégia certa, mesmo que demore 30 anos. E se há algo que a história da Toyota já provou, uma e outra vez, é que ela sabe jogar o jogo longo melhor do que qualquer rival. Seja com híbridos nos anos 90, seja agora, com 5 carros a abrir 5 frentes ao mesmo tempo. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Revela como a Toyota planeia derrotar a Tesla, a BYD e todas as outras, com um plano que ninguém viu chegar.